estudar estrutura da alma humana, né, e as paixões da alma, que é um tema introdutório para a psicologia tomista. Por quê? Porque se trata da dimensão especulativa da psicologia tomista, sem a qual não se entende e não se aplica posteriormente a praxis da psicologia tomista, que é o que depois será abordado no tema das virtudes com o professor Cláudio, as virtudes, a ética é a dimensão prática da psicologia tomista, né? Sem, portanto, o entendimento especulativo da psicologia, que eu vou abordar com vocês agora, não se entende isso. Digo isso por quê? Porque pode parecer uma aula um pouquinho densa, por essa razão, né? Tem alguns temas aqui, alguns conceitos que são mais, de fato, filosóficos, metafísicos, né? Um pouco mais difíceis de se entender, mas vamos ter que falar sobre isso. Primeira coisa, então, como está nesse slide aqui, né, eu falo o seguinte: quando se fala em psicologia tomista, na verdade, como o Alcides já comentou, é uma psicologia que sempre existiu, não é? Eu até acho um pouco, não diria injusto, né, falar que a psicologia tomista ela é a psicologia de São Tomás de Aquino. Não se trata de injustiça, mas a gente tem que estender esse mérito, né, da compreensão, do desenvolvimento da psicologia tomista para toda uma série de filósofos anteriores a São Tomás que propiciaram esse desenvolvimento, né? E tudo começa com Aristóteles, especialmente, com o que formalmente se entende esse início sendo a sua obra, o De Anima, né, sobre a alma. Lá que ele começa esse entendimento da psicologia clássica. Eu não sei se vocês lembram quando a Cássia Kiss falou que a missa tridentina era a missa de sempre, né? Então, assim, a psicologia tomista é a psicologia de sempre, de certa maneira. Eu costumo dizer dessa maneira, né? É a psicologia clássica, de certo modo. E, de fato, é a psicologia cujo desenvolvimento vai atingir o seu ápice, a sua maior sistematização, esse é o termo mais correto, com São Tomás de Aquino, século XIII, né? Ele que vai sistematizar muitos termos, muitos conceitos já trabalhados anteriormente, especialmente por Aristóteles, né? Ele faz essa vinculação, essa fusão com os conceitos aristotélicos. Então veja, esse início aqui dessa aula se trata de uma psicologia meramente especulativa, que depois vai ter uma abordagem prática, a sua praxis, né? Posteriormente na área da ética. Portanto, a gente pode falar o seguinte, né? A psicologia tomista, como todas, já que o outro slide, né? Toda a compreensão psicológica acerca do homem possui pressupostos filosóficos. O que eu quero dizer com isso, né? Toda a escola de psicoterapia, de psicologia contemporânea, com todas as suas fraquezas, né? As mazelas que a gente sabe que tem as suas filosofias também, que as embasam, né? Só que filosofias, em geral, mais fragilizadas, né? Mais fracas do que a gente está lidando aqui com a psicologia tomista. Então a gente tem que entender que a psicologia tomista ela se pauta, né? Ela se ampara em uma matriz filosófica de orientação robusta, né? E que tem como principal guia, vamos dizer assim, né? Que todos têm que conhecer para poder entender a psicologia tomista, a metafísica. Então essa primeira aula aqui, né? Essa primeira parte vai se pautar por muitos conceitos metafísicos que vocês têm que entender, certo? Vamos lá. Antes de eu adentrar aqui nesse tema da estrutura da alma humana, algo profundamente metafísico, portanto, quero só introduzir para vocês aqui 2 excertos de um livro de um cara chamado Erich Fromm. O Erich Fromm ele foi um psicanalista do século XX, um neopsicanalista. Se não me engano, ele tinha um grande alinhamento com o marxismo também, se não me falha a memória. Portanto, uma pessoa muito insuspeita ao que ele fala aqui no livro, e eu vou colocar para vocês. O que ele diz? Geralmente se considera que a psicologia é uma ciência relativamente moderna, e isto porque o termo entrou em uso geral somente nos últimos 150 anos. E uma ressalva aqui, o que o Alcides comentou, né? Não só o termo psicologia tomista é recente, o termo psicologia é recente. Né? Assim como antropologia, qualquer logia, geralmente, é um termo mais novo, né? Mais contemporâneo, moderno, por assim dizer. Antigamente não se tinha essas terminologias. Mas se esquece de que houve uma psicologia, segue o Erich Fromm, pré-moderna, a qual durou mais ou menos desde 500 a.C. até o século XVII, mas que não se chamava psicologia, e sim ética, ou com maior frequência ainda, filosofia, ainda que se tratasse justamente de psicologia. Qual era então a natureza e o fim dessa psicologia pré-moderna? Era o conhecimento da alma do homem com o fim de convertê-lo em um homem melhor. A psicologia tinha então uma motivação moral, por isso ética na sua prática, que eu mencionei anteriormente, e poderíamos dizer até religiosa, espiritual. Encontramos São Tomás de Aquino um sistema de psicologia do qual se poderia aprender mais do que a partir da maioria dos textos de psicologia atuais. Ali se encontram as mais interessantes e profundas discussões de conceitos como narcisismo, soberba, humildade, modéstia, sentimento de inferioridade,
e muitos mais. Isso aqui quem fala é um psicanalista que diz isso, tá? Então, é interessante notar que essa psicologia sempre existiu, e como ele coloca no slide anterior, aqui eu mostro para vocês novamente, né? É a psicologia, né? Uma psicologia pré-moderna que durou de 500 a.C., com Aristóteles, até o século XVII. Por isso a psicologia de sempre. Fiz esse paralelo com a missa de sempre que a Caçaquis comenta, né? Pois bem. Pessoal, adentrando no tema da aula, né? A estrutura da alma humana. Primeiro, como o Alcides comentou, é importante notar o seguinte. A psicologia, stricto sensu, né? Ela é o estudo, a psicologia, é o estudo da psique, né? O que é a psique? A psique é a alma. A psique é a alma, né? Desse modo, a gente pode já fazer um parênteses aqui, né? E entender que, notar como, para a psicologia contemporânea, como que tem grandes benefícios e contribuições, a gente não pode também deixar de falar isso, né? Mas esse entendimento em particular, em específico, né, de se tratar do estudo da alma humana, fica muito reduzido, a depender de certas escolas de terapia, né? Algumas entendem um pouco mais, de maneira mais acurada, outras menos, né? Mas não como a psicologia de sempre, né, sempre entendeu. Então, o primeiro ponto é esse. Psicologia é o estudo da alma humana. Então, se a psicologia é o estudo da alma, precisamos entender como esta alma se estrutura. E aqui começamos a aula. Então, lá, estrutura da alma humana, né? Essa parte da teoria, que depois tem a sua aplicação na praxis, lá com a ética, sobre a qual eu não vou falar hoje. Venho para a palestra seguinte. Primeiro de tudo, né? Alma, pessoal, tá? Alma, corpo, forma, matéria. Talvez muitos saibam desse conceito, alguns não, né? Então, para vocês que eu vou falar isso. A alma, ela é forma, né? Ela é forma do corpo. O que é uma forma, no sentido metafísico? Forma, né, é aquilo que determina a matéria. Né? Determina a matéria. Não existe nada no mundo, nenhum ente, né, pelo menos assim que tenha seu substrato material, sem uma forma. Então um copo tem uma forma, o microfone tem a sua forma e assim por diante. Os seres viventes possuem a sua forma, que dão o ser para aquele corpo. Né? E este dar o ser para o corpo é feito nos seres viventes pela alma, que vem de um termo latim, chamado anima. Aqui vem os seres animados, eles animam o corpo da pessoa, né? São os seres viventes. Pessoal, quais paixões? Vamos lá. Então, isso aqui para a gente poder entender melhor cada uma de maneira um pouquinho mais detalhada. Não vou... O São Tomás vai esclarecer cada paixão de maneira muito detalhada, né? Não vou falar tudo aqui, mas o que é pertinente para vocês. Nas paixões do apetite concupiscível, lembrando, né, o ente em particular considerado de modo absoluto, simplista, tá? Esse ente aqui na minha frente. Muito bem. Isso aqui vai ensejar em mim quais paixões? Primeiro, o meu apetite concupiscível é mobilizado e a primeira paixão na ordem da execução que acontece é o amor. É o amor. Só que não é a primeira paixão na ordem da intenção. Isso é o mais importante para São Tomás. Qual que é a primeira paixão na ordem da intenção, vocês acham? É o próprio prazer. Porque você já intenta o prazer, você já intenta o repouso no objeto, naquele ente. Mas na execução, na ordem da execução, é o amor. E ele vai classificar o amor, tá, como o ato, né, a paixão que enseja ali, a partir da qual acontece a complacência no bem. Essa complacência no bem, ela é uma espécie de conformidade com o bem. Vejo o chá de camomila, meu apetite concupiscível ele é mobilizado, né? Tem uma conformidade com este bem, querendo aquele bem, esta conformidade inicial chama-se amor, tá? Isso aqui não é virtude, não é caridade, isso é outra coisa, tá? É um amor como paixão, complacência do bem. Na ordem de execução, o que acontece na sequência? É o desejo, né? A concupiscência. Então, tem o amor, tem a complacência, eu vou tentar me aproximar daquele ente pelo desejo. O desejo me move para aquilo. Muito bem, lembrando que as paixões são movimentos da alma, né? Então o desejo me move para aquilo, ou a concupiscência. E o prazer, né, é quando eu estou no repouso. Eu estou no repouso, no chá de camomila, naquele ente. Tenho o prazer. Aí eu pergunto para vocês, isso é uma objeção que na Suma Teológica aparece, inclusive, que Tomás coloca. Como que a paixão pode ser um movimento da alma, né? E isso determinar o que é paixão, se o negócio acaba no repouso. Bom, então eu começo assim, ó. Eu vou ter que falar sobre a teoria, sobre a estrutura do conhecimento, mas isso é rápido. Eu quero me focar nos argumentos pelos quais você
é capaz de defender uma tal teoria do conhecimento. Como Mateus falou antes de mim aqui, e ele distinguiu com clareza o âmbito do conhecimento sensível e o âmbito do conhecimento inteligível. E são dois âmbitos bastante diferentes. Bastante diferentes por quê? Porque o conhecimento sensível, ele lida na sua maior parte, com o aqui e o agora, com as coisas singulares do mundo. Olhem só, o que vocês enxergam, tanto os que estão aqui na sala agora como os que estão assistindo esse vídeo depois, o que vocês estão enxergando com os olhos de vocês agora são a minha figura e todo o entorno que existe aqui atrás de mim. É isso efetivamente que os olhos de vocês estão enxergando agora. Se vocês simplesmente virarem a cabeça e olharem para o outro lado, já vai mudar completamente aquilo que estão a enxergar, não é verdade? Não é assim? Ora, o âmbito do intelecto é completamente diferente. Ainda que ele possa voltar-se, em ocasiões especiais e por necessidades especiais, para algo singular, normalmente aquilo com que o nosso intelecto trata são os universais. São os universais. O nosso intelecto ele trata com conceitos. O conceito de cadeira, o conceito de teto, o conceito de pessoa, o conceito de justiça, o conceito de declaração do imposto de renda, seja lá o que for. Nosso intelecto lida... isso é triste, né? Falar de imposto de renda. Olha, aqui, ó. O nosso intelecto é o âmbito propriamente dos universais, tá? O sensível, a nossa sensibilidade é o âmbito do singular, das coisas que estão aqui e agora. Tá certo? Bom, mas há um problema aí. Há um problema que perpassou a história da filosofia no que diz respeito a essa duplicidade de possibilidade de conhecimento. E essa discussão ela vem de um tempo bem longínquo, e ela já do tempo dos gregos, tá? Em que Platão vai tentar solucionar esse problema pleiteando a existência, por exemplo, de um mundo das ideias. Por quê? Vejam só que tipo de problema da ordem gnosiológica nós temos. Se aquilo que há de melhor em nós é o intelecto, e se o intelecto pensa por universais, como explicar que o mundo em que vivemos aqui é um mundo de entes singulares? Não é? Parece não, é bastante plausível que se reconheça aí uma incompatibilidade entre o âmbito do nosso pensar e o âmbito das coisas, o que levaria a se desconfiar da possibilidade do nosso conhecimento. O que ocorre, então, é o seguinte: Platão, tá? Eu só vou falar por alto aqui, ele pleiteia a existência de um mundo das ideias, um mundo das formas separadas, que este sim seria o mundo real, tá? Este sim seria o mundo real, e os entes propriamente existentes, que são os entes do mundo das ideias, estes entes são universais, são por sua própria natureza universais. É a tal da ideia do homem, a ideia da justiça, a ideia do cavalo e assim por diante. Tá certo? Bom, para além disso, para além desse problema relativo ao conhecimento, nós temos um outro problema também referente à aparente incompatibilidade da relação da sensibilidade e do intelecto com relação às coisas. A sensibilidade, ela nos dá diretamente as informações auridas no mundo, pelo quê? Pelos nossos órgãos sensoriais. Vocês enxergam o que estão enxergando agora, escutam o que estão escutando agora, e isso é assim. Mas o intelecto ele faz
não só universalizar aquilo que nós recebemos das informações sensíveis, mas ele opera ele possui uma segunda operação, que esta não é realizada de maneira alguma pela nossa sensibilidade. A saber, é a operação que se chama de reflexiva, que diz o seguinte: você não só sabe intelectualmente algo, como você sabe que sabe algo. Talvez com a psicologia experimental, nos tornaram um animal irracional, e aí quando pede que o racional comece a funcionar, o intelecto parece que ele não responde. Aí pensa-se assim, isso não deve ser para mim. Isso aqui é muito forte, eu nunca vou entender isso. Como já disse ali o filósofo anterior, né, Francis Bacon, isso aí são fantásticos e não deve ser difícil de ser compreendido, então vamos esquecer. Não é? Mas vamos a ele, não podemos deixar. O tempo aqui é para falar de São Tomás. Para ele, a educação é o desenvolvimento do homem considerado como tal. E seu progresso e o seu estado perfeito, que é aquele ao qual é capaz de virtude. Então, esse desenvolvimento do homem, que é o grande objetivo, não se faz sem a virtude. Não se faz. Por isso que é interessantíssimo entender essa parte das paixões que já foram abordadas aqui. Porque se eu não me entender, como é que eu vou querer educar alguém? Né? Educar para a virtude significa aspirar à felicidade mediante o exercício de uma virtude perfeita. E virtude perfeita, se eu não sei o que é virtude, quanto mais o que é virtude perfeita. Vamos a ele. Né? São Tomás diz assim: virtude, portanto, quando pela educação a razão inclina frequentemente a apetitiva para uma só coisa, então se cria certa disposição firme na potência apetitiva, pela qual esta se inclina para a única a que está habituada, e tal disposição firmemente estabelecida é o hábito da virtude. Então, quando a gente tem os primeiros contatos com a linguagem de Tomás, a gente tem que parar para pensar, mas é justamente isso. Nós não estamos acostumados a ler dessa maneira, essa profundidade das coisas, o significado das palavras. Né? E São Tomás acha tão importante essa virtude que ele fala que nós podemos ir, inclusive, até mais atrás, pegando a Aristóteles, o próprio São Tomás, ele chega a dizer que é quase que uma segunda natureza, porque a ordenação e retificação das potências apetitivas de forma livre, pessoal e compreensivo forma quase que algo novo, porque por natureza o nosso sistema é meio desgovernado, e eu governá-lo quase que cria, né, de uma maneira simbólica, uma segunda natureza. Então a aquisição da virtude necessita de uma ordenação do desejo, da vontade deste ser humano, para que este deseje, ame e goze no que é bom, o que se conseguiria mediante a aquisição daquilo que Aristóteles e São Tomás denominam de hábito, como se tivesse uma segunda natureza. Então, a virtude é eu adquirir um hábito. E, obviamente, para ser hábito, esse hábito, se for voltado para a natureza humana, nós damos o nome de virtude. Se esse hábito que eu adquirir for contra a natureza humana, nós chamamos vício. Tá? Vício. E dentro desse contexto, o próprio Aristóteles diz assim: isso tem uma fundamental importância na educação. Uma maior exatidão no detalhe é alcançada se cada pessoa for atendida privadamente, pois deste modo cada um encontra o melhor modo que lhe convém.
Então, como cada pessoa, é um indivíduo, não há no mundo algo igual a ele. E nunca haverá. É de uma individualidade, podia dizer até infinita. Nunca haverá dois seres idênticos. E dentro dessa individualidade, toda a sua formação moral deve ser também individual. Aí quando a gente vê na educação atual esses grandes volumes de bases curriculares determinando que um país inteiro de 200 milhões de habitantes, mais de 10 milhões de estudantes, obedeça uma única base. Isso por si só é um absurdo. Próxima virtude cardeal, a justiça. Coisa também, por isso que é interessante estudar, né? Várias vezes tem conhecimentos ou conceitos, às vezes equivocados. O homem que mais merece ser chamado de bom é o justo. O que São Tomás fala aqui para nós? Segunda da segunda parte. Ele diz assim: para dar a essa definição sua devida forma, bastaria dizer: a justiça é o hábitus, pelo qual, com vontade constante e perpétua, se dá a cada um o seu direito. Essa definição é quase idêntica à que Aristóteles enuncia. A justiça é o hábitus que leva alguém a agir segundo a escolha que faz do que é justo. É preciso que o homem sempre e em tudo tenha a vontade de observar a justiça. Existe um dito lá no meio militar, vocês viram que eu sou de origem, minha profissão é militar, hoje estou reformado, de justiça, que é muito interessante, que talvez explique de uma maneira melhor o que é dar a cada um o que merece, né? Ou seja, justiça para nós é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Isso seria justiça. Mas uma coisa interessante na justiça, que na prudência é tudo voltado para si, né? No caso da justiça, eu tenho um outro foco. É o outro. Tá? É o outro. Então eu não posso ter uma justiça minha. É uma justiça, se refere a um outro ou a uma comunidade, a um grupo de outros. E aí ele dá uma diferenciação, uma justiça comutativa entre duas, ou distributiva, né? Em que visa o bem comum de vários, né? E o próprio, então, o lugar próprio da justiça é a vida em comum. Nada de surpreender, uma vez que o homem é um ser político, né? O homem é um ser social, ele não vive sozinho, né? E esse ser social tem algumas, vamos dizer, algumas abordagens específicas. Então, qual que é o objetivo da palestra, né? Faz sentido falar de consciente? Ou seja, a psicologia tomista tem problema com essa noção, com essa concepção? Freud descobriu o inconsciente, que é o que está que é o que as pessoas pensam em geral, né? Ele descobriu. No fundo, o homem é produto do inconsciente. Vamos responder isso. O que é a consciência? Também vamos responder. Qual a relação entre moral e ética e a consciência? Certo? Isso aí é importantíssimo. Se bem que o professor Cláudio já falou ali, então essa aqui já está respondida. Então, e como posso economizar com o terapeuta, né? Eu, às vezes, quando vou fazer palestras aqui no Instituto Santo Atanásio, com cunhos psicológicos, né, sempre diz, gente, anota aí e tal, vamos tentar economizar com o terapeuta. Se não der para escapar do terapeuta, aqui pelo menos tempo, né? Não é muito bom ficar em terapeuta, né? Tem que resolver os problemas, senão... não dá bom. Então, noção do inconsciente, né?
o nome inconsciente, esse termo, né, terminologia, né, é recente e podemos atribuir a Freud como o grande propagador do termo, certo? Então ele criou um conceito novo, tal. Mas por outro lado, tem o Padre Castellani. Inclusive a gente tem livro do Padre Castellani aqui, não de psicologia, né, mas um de homilia e outro sobre o Apocalipse. Diz o Padre Castellani que em psicologia e moral, tudo aquilo que não é tão antigo quanto o homem, geralmente está errado. Ou geralmente é falso. Em psicologia, descobrir geralmente significa redescobrir. E aqui vem uma primeira parte de como economizar terapeuta. O homem só é responsável pelos pensamentos, palavras e ações de que está consciente. A existência ou não de outras forças por trás não tem nada a ver com a avaliação moral. A busca de segundas intenções não deve ser empreendida sem razões convincentes. Existe as segundas intenções? Óbvio que existe. Mas é sempre segunda intenção? Nem sempre. E certamente não por mera curiosidade. Então a gente não pode absolutizar fenômenos, né, psicológicos. Então, assim, eu só sou responsável pelos pensamentos, palavras e ações do que eu estou consciente. Claro, pô. Se eu não estou consciente, eu nem sei direito o que eu estou fazendo, né? Aí é aquele meme do, né? Eu não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo lá, o cachorro no teclado, né? O cachorro no teclado, eu não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo. É mais ou menos assim, pô. Mas então vamos lá. Temos que responder a pergunta. Por que na questão dos mecanismos de defesa, o Freud não parece estar errado? Né? Pelo menos do ponto de vista fenomenológico. Então vamos lá, o que é a consciência? Né? Eu lembro que, pré-existência do Instituto Santo Atanásio, veio aqui o professor Carlos Nogueira. Ele estava lançando o livro dele, acho que é do Papa Herético, acho. E ele veio aqui para lançar, ele deu algumas palestras, uma sobre metafísica e outra sobre Kant, lá muito, né, não sobrou muito Kant para contar a história lá, mas eu lembro que eu perguntei para ele, na época eu estava estudando, já tinha iniciado meus estudos na psicologia, e quando o psicólogo falava de consciência, eu ficava menos consciente do que o psicólogo tentando explicar o que é a consciência, né? A coisa ficava mais escura, obscura do que clara, né? Aí eu cheguei e perguntei, Noguezão, o que é a tal da... Estou estudando psicologia tal, os psicólogos falam de consciência, não consigo entender isso. Aí o Noguezão fala, é porque tu está lendo psicólogos modernos, então você não vai achar a resposta lá. Consciência é isso, ó, é com ciência, com a ciência. É o conhecimento que você tem, certo? Aí a gente pode lembrar, né, do Armando Volta, né? Armando Volta. O Sr. Raimundo chamava Armando Volta, né? Amado mestre, pode perguntar que comigo pau é pau e pedra é pedra. Tomista. Pau é pau, pedra é pedra. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. E pronto, é papo 10. É isso. É isso. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Tá? O papo 10 é, né, licença poética. Mas, veja, a consciência é isso. Mas aí tem um tipo especial de consciência, né, que é a consciência moral, certo? Então, vamos avançar mais um pouco. Vamos lá, vamos voltar um pouco, certo? Então, como a gente já viu aqui, que bom que a gente teve as palestras anteriores, né? A gente tem um conhecimento sensível e a gente tem um conhecimento intelectível, né? Então, né, a tarde inteira falando sobre isso, eu também tinha que falar, né? Senão ia parecer que eu não sei, né? A inteligência, no centro da personalidade, significa praticar atos de amor, porque eu estou agindo segundo a verdade, certo? Então, se a psicanálise se dá o direito de chamar a si de psicologia profunda, a psicologia atomista poderia, não sem razão, ser chamada de psicologia do amor. Com efeito, conhecer o bem não é a mesma coisa que amar o bem. Isso aqui é uma distinção importante. Tá? Eu tenho que fazer virtude. Eu posso saber o que é o correto e não fazer.
Certo? Ou seja, eu conheço o bem, mas eu não amo o bem. Né? Fenômenos sociológicos que acontecem hoje em dia. Chega lá o catoliquinho na Universidade Federal Pública Gratuita e de Igualdade, com um terço na mão. Né? 6 meses depois, completamente desfigurado. Até mesmo, né? Muda até a própria aparência física, né, da pessoa. Tamanha degradação. A pessoa conheceu, aí os pais olham para o filho, mas meu filho, nós te ensinamos tudo corretamente, nós te demos educação e tal. Não duvido disso. Pobres pais, mas só ensinaram para ele o bem. Não ensinaram ele a amar o bem, a se exercitar nas virtudes necessárias para se manter no bem, para não se levar pelo espírito do grupo, certo? E tem mais um detalhe. E o amor, que é a vontade que age segundo a verdade, se prova no fogo, e isso demanda sacrifício pelo bem do próximo.